Olá, uma boa tarde Brasil! Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é dia 26 de agosto, segunda-feira, segunda edição no ar. Você acompanha aqui pelo canal do Boi, pela TV, pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura, como Claro, Inet, canal 190, pelo YouTube, pelo Facebook e no Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição. Para falar em Mato Grosso do Sul, hoje é aniversário da capital do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, completando 120 anos. E na edição de hoje, você vai ter uma entrevista especial com o prefeito da cidade de Campo Grande, que fala sobre matriz econômica, fala sobre investimentos em agronegócios e muito mais. Fala sobre reforma tributária também, porque isso é importante para os municípios do Brasil nesse aniversário de Campo Grande. Então, se tem essa entrevista, eu fui lá, conversei com o prefeito, você acompanha aqui no Agricultura BR. Outros temas que você vai acompanhar em relação à necessidade de investimento em logística pelo país. Na manhã desta segunda-feira, acontece em São Paulo um importante encontro discutindo o tema, promovido pela inteligência da FC Stone. Você vai ter uns números aí bem interessantes a respeito da aplicação. O Agricultura BR vai trazer para você também os destaques da Expo Inter 2019 ao vivo, direto lá do Rio Grande do Sul, direto de Esteio. Você acompanha as informações direto de lá. Tem ainda mercado do milho, mercado da soja, as coisas que o presidente norte-americano Donald Trump fala e muito mais a partir de agora aqui no Agricultura BR. E eu abro o programa falando a respeito dos investimentos em logística. Na manhã desta segunda-feira, nós temos a FC Stone, a inteligência FC Stone, realizando um importante evento em São Paulo, no qual se debate várias situações, mas principalmente o tema logístico. E a FC Stone fez ali um cálculo muito interessante, mostrando qual que é a necessidade de investimento do Brasil até o ano de 2030. E esses números você vê agora comigo. De acordo com a FC Stone, serão necessários 13,15 bilhões de dólares em investimentos até 2030. Vamos ver como é que eles estão enxergando essa divisão. Olha só. Os números aqui, 332 bilhões de dólares, para ser mais preciso, e de acordo com a FC Stone, nos portos serão 34 bilhões e 600 milhões de dólares a demanda para se ter ali uma aplicação que seja de acordo com o país. Em rodovias, sempre o maior volume, 212 bilhões de dólares. Armazenagem, 25 bilhões 600 milhões de dólares. Em ferrovias no Brasil, 64 bilhões de dólares. E esses recursos, a hidrovia também aqui no Brasil, 5 bilhões de dólares, onde se gasta menos e é onde é mais barato se transportar qualquer coisa. Esses recursos, de acordo com os diretores da FC Stone, eles devem vir de capitais estrangeiros. Esse é o principal aspecto de conseguir fazer com que o país fique economicamente atraente, socialmente responsável, estável sobre os aspectos sociais e econômicos. É por isso que várias situações estão sendo feitas, como a reforma da Previdência, como a reforma tributária. Tendo uma situação estável no país, você consegue ter esses recursos. A FC Stone afirma que há 515 trilhões de dólares pelo mundo que são disponibilizados para pegarem esses recursos. E eles estão a juros zero ou a juros negativos, localizados em bancos centrais pelo mundo. Então, da onde vir o recurso se tem, aonde aplicar se sabe também. Agora, o que é necessário é fazer isso acontecer, como foi colocado aí, essas são as necessidades do país até o ano de 2030. E olha, vamos falar agora dos cenários para a soja. Já começo falando de mercados, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu mais uma declaração, sempre das mais polêmicas, depois de semanas, uma semana e meia, 10, 12 dias, extremamente atribulados, com o mundo ali à beira da recessão global, e mais do que isso, dólar disparando no planeta inteiro, e todo mundo vendo que foi por água abaixo as tentativas de entendimento entre China e Estados Unidos. O Donald Trump acordou hoje e escreveu o seguinte no seu Twitter, que a relação entre China e Estados Unidos para ter uma
uma conversa melhor, um acordo comercial entre os dois países nunca foi melhor. Por incrível que pareça, ele disse isso no seu Twitter na manhã de hoje, mas deu uma acalmada no mercado. Vamos saber como é que soja em Chicago neste momento vai sendo negociada. Você tem comigo agora como é que estão os números em relação à soja negociada em Chicago. Está na tela. Você vê aqui que nós temos Chicago na posição de alta, vem com a posição de setembro, $8,50 mais 4 bushel, 7 pontos de alta. Novembro, $8,63 o bushel, também sobe 7. Janeiro, 6 pontos de alta, a 8,77. Março, a $8,91 o bushel, subindo 5,6 pontos. São os negócios que temos agora com a soja na Bolsa de Chicago, é o que nós estamos trazendo aqui para você. Essa questão aí da declaração do Donald Trump, e você tem que entender o seguinte, o Donald Trump é um grande negociador, um grande empresário no mundo, e ele tem feito, utilizado as suas características para negociar com países. Quem gosta, quem não gosta, isso não vem ao caso. Mas, de qualquer maneira, na reunião aí chamada do G7, ele comentou situações importantes em torno do que pode acontecer, em termos de conversas com a China. E essas conversas, de acordo com Donald Trump, estão melhores neste momento. Estranhamente, porque nós tivemos aí a China reagindo nessa última semana, reagindo fortemente contra os Estados Unidos, e hoje o Donald Trump disse até o seguinte, que as tarifas, elas podem inclusive serem adiadas. Tudo pode acontecer, foi o que disse Donald Trump, ele mais uma vez surpreendendo o mundo. Vamos saber como é que está o dólar, porque o dólar também é extremamente afetado com isso. Nós temos aqui o dólar vindo numa posição de alta em relação ao que nós tínhamos de valor na sexta-feira, vem a R$ 4,14, mais 3, a moeda norte-americana neste momento, vai atingindo então nova alta o dólar, apesar dessas declarações, mais uma vez polêmicas, mas dessa vez um pouco mais positivas do Donald Trump. Eu vou conversar com o Walter Pulga Jr. agora, ele me fala como é que vem o mercado esse início de semana, e tanto para dólar, quanto também para o mercado financeiro. Walter Pulga, uma boa tarde para você, é um prazer vê-lo aqui nessa segunda-feira, começar a semana junto. Semana começa animada mais uma vez, com as declarações, às vezes, antagônicas do Donald Trump, mas, aparentemente, ele vem negociando, como se fosse uma empresa mesmo, essa questão aí com as negociações com a China. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. O Donald Trump usa, vamos dizer, uma estratégia, uma tática de morder e assoprar. Morde e assopra, isso vai levando a negociação mais adiante. O que ele quer, de fato, é que a China se comprometa em questões de tecnologia avançada. Esse é o grande problema, é o nó que está na negociação. Na verdade, não são tarifas, não são, fala-se em cópia de projetos, de sistemas de tecnologia norte-americanos pelos chineses e tal, mas o fato é que o avanço na tecnologia dos chineses é que preocupa muito todo o empresariado norte-americano e Donald Trump, lógico, defende os interesses dos Estados Unidos. Mas vale lembrar que os chineses também já alertaram neste final de semana, Fabiano. Aliás, a China adverte fortemente os Estados Unidos a não julgarem mal a situação e subestimarem a determinação do povo chinês. Ou seja, há recados de parte a parte e nesta manhã, através daquelas mensagens de Twitter, você lembrou muito bem, o presidente Donald Trump acalmou o mercado. Acalmou, mas o mercado vinha em baixa para o dólar vinha aí, abriu em queda na abertura, chegou a testar aí o nível de R$ 4,10, 10 mais 88, mas agora disparou, viu? Já está perto de novo de R$ 4,15, na máxima do dia já passou de R$ 4,15, e o que ocorre é o seguinte, o real frente ao dólar, tem tido uma performance pior que os demais países emergentes nas últimas semanas. Para ter uma noção, o acumulado de agosto, o dólar já tem alta de 8,19%. Ou seja, já perdeu muito frente ao dólar, Só ganha mesmo é do dinheiro da Argentina, porque o dinheiro argentino perdeu 25%, quase 26% frente ao dólar, uma desvalorização muito acentuada. Então, o que nós temos no mercado é uma perspectiva aí de alta do dólar frente a outros países emergentes. O Brasil é o que tem entre os que sofrem essa pressão neste momento, está entre os mais prejudicados nessa movimentação, vamos dizer assim. O dólar
se valoriza frente ao real. Enquanto isso, o que acontece com a Bolsa, né? Bom, o índice Bovespa abriu em alta depois dessa sinalização de diálogo entre Estados Unidos e a China, mas agora volta a ceder de novo. Está perdendo pouco mais de 0,5%, Fabiano, aos 97.135 pontos. Agora, o destaque é que nós temos ações do JBS em alta, viu? Entre as ações que têm as maiores altas, nós temos JBS com alta agora de 1,12% neste momento, estava em alta de 1% agora há pouco. Agora, o índice Bovespa, no geral, ele opera em queda, viu? Queda agora de 0,55% aos 97.135 pontos, se bem que já arrasou fundo, hein? Já esteve na faixa de 96.740 pontos. Ou seja, nossa bolsa sofre, assim como as demais bolsas do mundo. Nesta madrugada já tivemos movimento de queda nas principais bolsas da Ásia, tivemos abertura em queda nas bolsas da Europa, e é esperar até o final do dia, mas a perspectiva é essa mesmo. Tumultuado, há agora algum alívio com as declarações de Donald Trump, mas de olho na informação, porque o dólar ainda tende a se manter bem acima de R$ 4,10, até que haja uma forte intervenção do nosso Banco Central para controlar essa alta, o que deve ocorrer, é o que se espera que ocorra, ou alguma modificação no cenário internacional. Por enquanto, dólar em alta, bolsa em baixa, e a perspectiva é essa pelos próximos dias, viu, Fabiano? É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Até daqui a pouco, logo mais ele volta aqui no programa. Mas olha, você viu esse cenário desenhado aqui pelo Walter Pulga? Comentou o que vem impactando nos mercados, até fez essa comparação com a Argentina, né? Situação pior que a da Argentina, ninguém, né? É o país que passa a pior situação financeira entre os emergentes, entre os países um pouco mais conhecidos, situação muito complicada por lá. Mas principalmente em relação a algumas indústrias frigoríficas com capital aberto, vão conseguindo faturar bastante neste momento, tanto nas exportações quanto também na valorização de suas marcas, já que são exportadores, a China está demandando muito, então elas acabam subindo. A gente costuma dizer, que meu colega Éder Campos sempre fala, se tem alguém chorando, alguém vende lenço. Então, com esse dólar a R$ 4,14, é claro que isso impacta negativamente num monte de negócios, mas para outros, você sabe muito bem, acaba sendo positivo. É o caso da soja com preço de paridade no porto. O preço na paridade do porto da soja segue o seu momento de elevação, tanto por conta dos prêmios quanto por causa do dólar, com preço lá em cima. Olha só comigo como é que vem o dólar, como é que vem a soja no porto. R$ 89,00 a saca de 60 quilos neste momento, de acordo com a Grãos Corretora, é o que nós temos nos portos de Santos e também Paranaguá, portanto, alta para a soja frente aos valores que acompanhávamos nesta última sexta-feira aqui no Agricultura BR. Vai acompanhando a alta do dólar, vai acompanhando aí os cenários que vão sendo desenhados entre China e Estados Unidos. Daqui a pouco no Agricultura BR tem muita coisa boa por aqui. Você tem a Expo Inter 2019 ao vivo, direto de Esteio, no Rio Grande do Sul. Você vai acompanhar também uma entrevista exclusiva aqui do Canal do Boi com o prefeito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que fala sobre agronegócios e também sobre matriz econômica, necessidade de reforma tributária e muito mais. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp. O número é o 67996562266. Eu vou para o intervalo e volto já. E eu falava de preço de soja no porto há pouco, você viu, os prêmios são bons, o dólar vem alta, então nós temos soja, preço de paridade com elevação para Santos e também Paranaguá, e podemos dizer assim, todos os portos, valor de R$ 89,00 a saca de 60 quilos. Mas não é só isso, sabe por quê? Porque o milho, a saca de 60 quilos, também sobe nesses dois portos brasileiros, frente aos valores que nós tínhamos negociados nesta última sexta-feira. É o que nós vamos acompanhar agora. Você tem na tela comigo aqui os destaques para os preços nos portos, a R$ 38,30 a saca de 60 quilos nos dois portos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Você acompanha as informações aqui no Agricultura BR. Sigo falando de milho, mas agora eu trago em destaque o que vem acontecendo com o milho negociado lá na Bolsa de Chicago. Vamos trazer agora, então, esses números, você acompanha na tela aqui comigo,
Pode trazer aqui, olha só, milho nesse momento vem em estabilidade, com exceção da posição de mais curto prazo, que vem perdendo 2 pontos, vem a 3 dólares e 57 centos mais 6, enquanto dezembro vem a 3 dólares e 67 centos mais 2 o bushel, março 3 dólares e 79 centos mais 4, e a posição de maio a 3 dólares e 88 centos o bushel, é o que nós destacamos aqui no Agricultura BR, com os preços negociados com milho na Bolsa de Chicago, referência internacional extremamente importante. Trago agora um destaque legal por aqui, vamos falar sobre uma das principais capitais do agronegócio brasileiro. Eu falo aqui de Campo Grande, 120 anos que a cidade está comemorando. Um grande abraço a todos. Aqui em Campo Grande nós somos assistidos aqui, o Agricultura BR, segunda edição, passa em sinal aberto. Aqui, pessoal que tiver antena comum em casa, assiste. Então, um grande abraço aos campograndenses, parabéns. Hoje, 120 anos da capital de Mato Grosso do Sul, comemorando aniversário. E você que está nos acompanhando, por exemplo, a TV Imaculada Conceição, vai poder ver agora, né, no caso de quem é de Campo Grande, quais são as questões que são ligadas à economia do município. E para quem é de fora de Campo Grande, porque o programa é nacional, nós passamos para o país inteiro, o Canal do Boi tem a sede aqui na capital de Mato Grosso do Sul, mas você vai ter um entendimento de como tem funcionado o agronegócio e também a matriz econômica, além do entendimento do prefeito da cidade, Marcos Trade, que concedeu essa entrevista para nós, falando a respeito destes assuntos, agronegócio, matriz econômica e também reforma tributária e sua importância para os municípios. Acompanhe. E eu vim agora na Prefeitura Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade completa nesse dia 26 de agosto, mais um aniversário. É a sede do Canal do Boi e nessa oportunidade eu vim aqui conversar com o prefeito Marcos Trade, ele que está à frente do município, vai falar conosco sobre agricultura, sobre pecuária, sobre economia, sobre o desenvolvimento municipal. Prefeito, prazer falar contigo aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Fala um pouco de Campo Grande, como que é a sua avaliação hoje, a prefeitura, mais um aniversário, muitos desafios, como é que está essa situação? Obrigado, Fabiano. A você do Brasil, a você sul-mato-grossense, a você campograndense. Parabéns, Campo Grande. Há 120 anos atrás, um mineiro, José Antônio Pereira, começou a desbravar geograficamente a cidade que hoje completa 120 anos, 40 anos como capital do Mato Grosso do Sul. Uma cidade que aproxima-se de 1 milhão de habitantes, extremamente acolhedora, uma cidade com perfume das floradas dos ipês, do tereré, do chamamé, uma cidade do poeta Manuel de Barros, onde você tem o prazer de andar com a natureza. Você anda pela cidade vendo o sobrevoo das araras e o caminhar das capivaras. E no lado agropecuário, do agronegócio da cidade, é maravilhoso conviver com uma cidade que tem 25 comunidades agrícolas, mais de 1.050 famílias que sobrevivem da agricultura familiar. É por isso que o olhar de Campo Grande, da gestão, da administração, tem sido feito com muito carinho para que eles possam cada vez mais levar o que há de melhor do campo para a cidade. Prefeito, sobre matriz econômica do município, hoje como que o Campo Grande trabalha, como que é essa arrecadação, quais são as atividades econômicas da cidade? Praticamente dentro do recolhimento dos seus próprios impostos. Infelizmente, enquanto não chegar essa reforma tributária, não só Campo Grande, mas os outros 5.569 municípios da unidade federativa do país vão sofrer se, quiçá, não decretarem recuperação judicial, entre aspas, uma falência. Porque todos os tributos são arrecadados nos municípios, mas eles são enviados para Brasília.
Enquanto Brasília não se municipalizar, enquanto não tivermos um olhar aos municípios, pode ter certeza absoluta que o povo vai ranger os dentes. Prefeito, como é que a Prefeitura de Campo Grande se posiciona em relação à reforma tributária, já que teve também um posicionamento até anterior em relação à reforma da Previdência? Olha, são questões de suma importância. A gente ouve falar muito nesse tema, eu acredito, porque eu vim de uma família ligada à política. Desde quando eu era pequeno, eu ouço meu pai falar em reforma política, reforma tributária, e nunca acontece. Enquanto Brasília não deixar de ser Brasília, enquanto Brasília olhar com olhos para o Brasil, os municípios vão cada vez mais suplicar ou vão continuar respirando por tubo de oxigênio. Não é possível mais os municípios ficar nessa dependência quase de que súplica. Os prefeitos estão de cócoras ao governo federal em busca de recursos que são nossos e legitimamente dos seus munícipes. Por isso eu tenho dito e volto a repetir, enquanto não tivermos um olhar municipalista de Brasília, nós vamos passar por imensas dificuldades. Prefeito, vou entrar em alguns temas que são bem ligados ao agronegócio. Recentemente nós tivemos um projeto importante sendo assinado também pelo presidente Jair Bolsonaro, de autoria do deputado federal do Espírito Santo, Evair de Mello. Ele criou o Selo Arte. E esse Selo Arte permite que produtos de origem animal que tenham a inspeção municipal sejam comercializados em qualquer parte do país. Campo Grande já estava meio pronto para uma situação como essa, né? Hoje um produto campograndense pode ser vendido em qualquer lugar, mas já havia uma organização no município. Como é que isso funciona? Primeiro que é um paradoxo, né? A pessoa pode fabricar o seu produto, ter o certificado, mas ela não podia comercializar a nível nacional. Quando a gente vê comercialização de produtos de outros países e muitas vezes sem o cuidado necessário que os brasileiros produzem dentro do nosso território nacional. Mas aqui em Campo Grande nós assinamos um decreto em meados de março desse ano que visa a regulamentação do serviço de inspeção municipal, que nós batizamos carinhosamente como SIM, que visa garantir a qualidade dos alimentos produzidos por cerca de 100 pequenos agricultores e empreendedores e empresas que comercializam seus produtos aqui em Campo Grande. Esse decreto, ele visa dar toda a proteção, toda a atenção, toda a fiscalização, toda a orientação àqueles que fazem os seus produtos em matadouros, pescado, frigoríficos. Em Campo Grande tem uma venda muito grande de queijos, de ovos, de laticínios, de mel e também de artesanato. E hoje nós estamos certificando esses empresários. Isso atende não só essas comunidades, né? Todo mundo que está no município que produz, microindústria, agroindústrias, pequenas agroindústrias que estão sendo contempladas nesse sim, prefeito. Exatamente, até porque o consumidor está cada vez mais exigente. Ele quer saber se no mel dele tem a data da fabricação, quanto tempo vai para vencer e quer o rótulo. Ninguém mais quer adquirir um produto que não tenha a garantia de um serviço de inspeção. Prefeito, vamos falar de outras coisas boas no município, né? Campo Grande está completando hoje, né, mais aniversário, 120 anos. Quais são os projetos para o município? Como é que você enxerga a sua Campo Grande daqui para frente, prefeito? Olha, com otimismo, com a presença de Deus, ajudando cada vez mais aqueles que produzem e demonstrando à população que é possível sim termos homens públicos corretos, honestos, decentes e transparentes em busca do objetivo do cidadão.
O cidadão quer viver e ser feliz, e nada melhor do que você, né, relembrar a passagem no Evangelho que diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio administra, o povo range os dentes. É justamente isso, obedecer princípios cristãos e fornecer ao cidadão um lugar acolhedor para ele viver e ser feliz. Prefeito, para encerrar, vou pedir para o senhor dar um abraço, mandar um abraço aí para a população de Campo Grande, lembrando que está no Brasil inteiro, mas para quem não está em Campo Grande ou não conhece, que venha conhecer o município. Com certeza absoluta, Campo Grande é uma terra abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo, onde não lhe faltará acolhimento, a segurança pública muito boa, efetiva, um povo acolhedor, generoso. O brasileiro é receptivo e o campograndense sempre acolheu os filhos que vêm de fora do Brasil e do mundo para aqui fixar domicílio. Sejam bem-vindos, visitem Campo Grande e que Deus nos abençoe cada vez mais. Prefeito Marcos Trade, obrigado, sucesso para o senhor, sucesso para Campo Grande. Obrigado e que Deus abençoe. A entrevista com o prefeito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 120 anos da capital sul-mato-grossense. Vamos falar da Expo Inter agora, porque é para lá que nós vamos agora, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Nós temos a Anelise Nicolodi, que vai nos trazer as primeiras informações Deixa Agricultura BR, vai falar sobre arroz, está aqui conosco. Anelise, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, obrigada. A gente acompanha nesse momento aqui na casa do IRGA, na Expo Inter, o lançamento, né, da abertura oficial da colheita do arroz, que vai acontecer lá nos dias 12 a 14 de fevereiro em Capão do Leão. O Rio Grande do Sul, que é o maior produtor nacional de arroz, responsável por 70% da produção brasileira. Eu vou conversar com o vice-presidente da Federarroz, o Roberto Fagundes. Roberto, a gente está prestes a iniciar mais uma safra, né? A gente sabe que o arroz vem passando por maus momentos. O que a federação tem feito de movimentos para melhorar isso e para manter a nossa posição como o maior produtor? Boa tarde. Boa tarde. A Federarroz está trabalhando no governo federal com prorrogação, né, o endividamento, o alto endividamento do produtor. Nós estamos trabalhando isso com a ministra. E no governo estadual, nós estamos também tentando uma redução temporária do ICMS. Também no governo federal, nós estamos com um seguro-renda, nós estamos pleiteando algum tipo de seguro, alguma forma que o produtor tenha renda na hora que for vender seu produto, ele tenha alguma lucratividade, pelo menos. O Banco do Brasil agora vai lançar um produto onde poderá, e eu acredito que vai nos dar um pouco de renda, que é uma das coisas que a gente também vinha falando com o banco sobre esse assunto de colocar não seria uma bolsa, mas colocar o arroz com níveis de preço que garantam, e nisso aí ser segurado com a bolsa. A gente está prestes a iniciar aí o plantio, né? O que tem de expectativa em termos de área? Olha, infelizmente a gente acredita também numa redução de área de novo. O ano passado nós já tivemos e esse ano nós vamos ter novamente uma redução de área devido à falta de crédito que o produtor tem, alto endividamento, ele talvez não tenha condições de tocar a sua lavoura esse ano novamente. Certo. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o mais importante é que algumas ações também tentam incentivar o consumo, né? E é o que o IRGA tem feito. Eu vou conversar com a Carolina, ela que é nutricionista aqui do IRGA. Carolina, explica pra gente que tipo de ações vocês estão trazendo para incentivar o pessoal a comer arroz, né? E a gente também aumentar a nossa produção. Boa tarde. Boa tarde, querida, tudo bom? Bom, o IRGA tem o Prova Arroz, que é o Programa de Valorização do Arroz. Então, nós fazemos ações de marketing e atividades como palestra e oficinas com farinha de arroz para incentivar o consumo junto à população. Então, durante essa oficina, eu explico os benefícios do arroz para a saúde, ou seja, quais são os nutrientes que nós temos dentro do arroz e o que esses nutrientes fazem, então, de benefício ao nosso corpo. Tem muitos benefícios. Muitos benefícios, né? Então,
os alimentos são ricos em nutrientes e o arroz tem todos os nutrientes. Então nós encontramos proteína, que junto com o feijão, né, gera um alimento de alto valor biológico. Nós temos o carboidrato, que é o amido, carboidrato complexo de digestão lenta e gradual, então pessoas com diabetes, por exemplo, podem consumir o arroz. O arroz é hipoalergênico, não causa alergia, sendo um dos alimentos que pode ser introduzido, né, um dos primeiros alimentos que são introduzidos na alimentação humana e pode ser consumido em qualquer fase da vida, em qualquer patologia. Né? Nós também temos vitaminas e sais minerais, que são fundamentais para todo o metabolismo do organismo humano, indicado para exercícios de longa duração. Então, quem pratica exercícios que precisa dessa energia muscular em forma de glicogênio, então se faz valer do arroz como fonte de energia. Essas ações que vocês têm feito, de alguma forma, tem funcionado? Tem incentivado realmente as pessoas a consumirem? Tem incentivado. Nós temos bastante retorno, principalmente pelo uso da farinha do arroz, que ainda é um tanto quanto desconhecida da população, mas os celíacos, né, as pessoas que têm hipersensibilidade ao glúten, buscam o arroz como fonte base da sua alimentação. Então, sim, nós temos muito retorno, nós fazemos muitas atividades em escolas pelo estado, então as merendeiras aprendem a lidar e os cardápios, então, né, feitos pelas nutricionistas estão modificando, melhorando e diversificando, né, e o arroz, tão importante para o estado e para o prato, está vindo dessa forma diferenciada. E eu estou sabendo que o pessoal que está acompanhando hoje aqui a abertura vai poder provar também. Vai poder provar também. Então, hoje a gente vai ter carreteiro, vai ter arroz de leite, né? Então, o arroz ele é muito versátil, ele pode ser consumido tanto doce quanto salgado, biscoitos, massas. Então, hoje a utilização do arroz nos produtos alimentícios é enorme. Perfeito, muito obrigada. A gente vai seguir, Fabiano, acompanhando aqui, então, a abertura oficial aí da colheita do arroz. Várias autoridades aqui em Esteio presenciando esse evento e trazendo informações importantes que a gente sabe que a cadeia precisa, né, necessita, o preço anda muito baixo. Nesse momento, quem fala é o presidente aqui do IRGA, né, também trazendo algumas informações importantes. Eu volto contigo aí em Campo Grande, a gente segue acompanhando todas as informações aqui da Expo Inter e trazendo ao longo da nossa programação. Obrigado, Annelise. Bom trabalho para você, Annelise. Volta durante a programação, na terceira edição do Agricultura BR. Ela volta trazendo outros destaques, falando a respeito de tudo que acontece na Expo Inter 2019. Traz pecuária, traz agricultura, traz tecnologia, traz aquilo que o produtor rural precisa. O assunto aqui é café e, como eu tinha falado logo na abertura do programa, hoje está tendo um importante evento em São Paulo, organizado pela FC Stone, está se falando sobre situações importantes para o agronegócio brasileiro. E um dos temas que estão sendo tratados é a criação de um fundo voltado para cereais e café. Quem esteve lá mais cedo vai falar um pouco a respeito deste assunto é o Walter Pulga Júnior, que volta ao programa. Pulga, eu gostei muito da FC Stone falando sobre logística e também de onde tirar o recurso para a implementação. O que eles disseram a respeito aí desses recursos para cereais e café? Olha, esse seminário foi uma surpresa, viu, Fabiana? Porque há muitas informações que a FC Stone está divulgando a partir de agora. E entre essas informações, além dessa análise de recursos que são necessários para investimento em logística, a FC Stone anunciou que vai lançar um fundo específico para financiamento de agricultores brasileiros, né? Já há alguma experiência, porque a FC Stone é conhecida consultoria, ela é uma corretora internacional, está presente em 47 países, mas nunca se envolveu com financiamento para a agricultura. É uma experiência nova no Brasil. Há alguma experiência, sim, em financiamento que a FC Stone faz para um setor empresarial lá da Argentina, mas para o agronegócio é a primeira vez. Eu conversei com o CEO da FC Stone no Brasil, o Fábio Solferini, e ele me lembrava que na primeira arrancada, recursos próprios da FC Stone serão disponibilizados para agricultores, entre eles produtores de café, de milho, de algodão, cerealistas também, 50 milhões de reais, podendo rapidamente subir para 70 milhões de reais. É uma experiência da FC Stone que foi anunciada hoje no seminário, no segundo seminário sobre desafios do agronegócio e perspectivas do agronegócio que a FC Stone
faz em São Paulo, é a segunda vez que ela faz isso. Bom, segundo o Solferini, Fábio Solferini é CEO da companhia, ele disse que a empresa participou até recentemente das emissões de CRAS, né, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, do Grupo Orita, que é um grande produtor de algodão lá no oeste da Bahia, né, e também do Grupo Paranaense Moinho Iguaçu, né, cujos negócios vão desde a produção de sementes até a comercialização de grãos. No primeiro caso, já foram 50 milhões, no segundo, 20 milhões, mas há pelo menos 50 milhões de reais disponíveis para financiamento. O CEO da FC Stone comentou comigo, Fabiano, que é uma experiência e que há recursos próprios da empresa que são aplicados. Mas ele pretende atrair investidores também para aumentar os recursos destinados a financiamento de agricultores. Tudo isso porque a FC Stone viu uma possibilidade num mercado onde o governo lentamente está retirando a oferta de recursos para financiamento do agronegócio. E a FC Stone pretende aproveitar esta oportunidade para entrar nesse mercado. Não é um mercado que ela domina, que ela tenha experiência, mas é um mercado que ela conhece bem. Agora é executar a prática, né? Como disse o Fábio Solferini, daqui para frente vamos analisar e ver se esse negócio se expande cada vez mais pela FC Stone. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Uma ótima tarde a você. Tais informações a respeito dessas questões colocadas ali pela FC Stone. Por aqui, destaco o que vem acontecendo com o café negociado em Nova York. Plataforma S-Filters é uma plataforma de negociação de café arábica do mundo. Nós temos aqui o arábica ganhando hoje. Posição de setembro vem a 94 centes mais 85 a libra peso. Dezembro, 97 centes mais 80 a libra peso. Março, $1, 1 cente mais 45 a libra peso. E maio, $1, 3 centes mais 80 a libra peso. Movimentação de alta para o café arábica negociado em Nova York. E o Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os cenários para o mercado do algodão. Já participou do programa conosco? Então participe, mande a sua mensagem, foto, vídeo no nosso WhatsApp. O número é o 67996562266. Agricultura BR vai para o intervalo e voltar já. E a BBM sediou o encontro da Câmara Consultiva do Algodão. Na oportunidade, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com o Sérgio Benevides Filho, ele que é coordenador da área de algodão da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que falou a respeito da demanda sobre o algodão, sobre o Brasil ser autossuficiente desde 2003, entre outros temas. Confira. Desde 2003, o Brasil se tornou autossuficiente no mercado de algodão. Sérgio, para a indústria, isso resolveu todos os problemas? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Não resolveu porque, como hoje é um mundo globalizado, as traders entraram no mercado brasileiro desde o final da década de 90 e com isso eles compram algodão daqui e exportam. E entre 2000 até 2010, basicamente, a gente conseguia suprir sem importar algodão. Uhum. Nós tivemos entre 2011 e 2012 um ano atípico, onde o preço do algodão atingiu seus $2, foi recorde histórico, e com isso teve uma grande exportação, até porque naquela época a safra brasileira não foi tão grande. E naquela época a indústria brasileira consumia seus 850 a 900 mil toneladas. É importante ressaltar que a indústria brasileira já consumiu 1.100 toneladas de algodão. Esse número hoje caiu em torno para 680 mil por uma série de fatores, desde que o tecido hoje é mais leve. Naquela época nós usávamos calças grossas, né, aquelas calças jeans pesado, 100% algodão. Então, e hoje nós usamos uma calça que é 96% algodão,
3 elastano e 1 poliéster. Algumas são 90 algodão, 7 poliéster e 3 elastano. Então, o consumo de algodão por calça caiu. Além disso, o peso do tecido ficou mais leve. Além disso, algumas fábricas não conseguiram sobreviver a tantas oscilações de mercado como nós tivemos, sobretudo com a importação de confeccionados, em função de preços mais baratos para fazer a confecção na Ásia. Esses preços chegam ao Brasil e são vendidos em feiras livres e tudo, e a indústria nacional não consegue competir a esses níveis de preço. Então, nós tivemos, de 2004 para cá, uma queda de mais de 35% do consumo de algodão dentro do Brasil. E com isso, assim, mas apesar dessa queda, a indústria brasileira hoje consegue comprar algodão 100% no Brasil, em função de safras maiores, aonde cada vez mais a indústria, que até a década de 80, 90, no começo de 2000, era um dos elos era o elo mais forte da cadeia do algodão. Cadeia essa que começa com o produtor rural e tinha a indústria. Depois teve a entrada da trading no mercado, que elas tinham que vir para o Brasil, devido a nós temos uma vocação fortíssima para exportação. Nós, conhecendo o mercado, vimos que tanto no Mato Grosso como na Bahia, o algodão criou o seu melhor habitat natural no Brasil. E no Mato Grosso, em função da safrinha, até do mundo, em função de produtividade, isto é, no mesmo ano você consegue colher soja e depois algodão. A Bahia, no oeste da Bahia, caracteriza-se por ter melhores produtividades e qualidade. Então, assim, eu sou de um estado, que é o estado do Ceará, que já foi um grande produtor de algodão. Depois ele foi, mas o bicudo terminou. Mas se o bicudo não terminasse, iria acabar de qualquer maneira, em função do regime pluviométrico não uniforme que existe no estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, diferente do oeste da Bahia, onde nós temos uma janela de chuva bem definida, entre outubro, novembro, dezembro até março, meados de abril, e não chove na colheita. Isso é muito benéfico para o algodão. O que explica o sucesso do agro lá na Bahia de um modo geral também, né? Sem dúvida. Tem, não só no algodão, como na soja, como no milho, como no sorgo, como no feijão, em todas as culturas que são cultivadas no oeste da Bahia, nós temos um grande sucesso em função dessa janela de chuva bem definida. Sérgio, outra questão, voltando a falar dos desafios aqui, é a logística, né? Hoje, o algodão, ele que é vendido dentro do Brasil para as nossas indústrias, esse transporte é feito de forma 100% por meio rodoviário, né? Isso acaba sendo um desafio grande, né, para o setor também. Sem dúvida. A gente, em função da falta de rodovias, a gente fica totalmente dependente das rodovias e dos caminhoneiros. Então, nós tivemos, ano passado, em maio, aquela greve, na qual todas as fábricas tiveram muitas dificuldades, além do tempo em si, o custo também. O nosso custo logístico é maior do que os nossos concorrentes nos Estados Unidos, na China, na Índia, na Turquia até, porque eles importam, esses países, China, Índia, Estados Unidos, eles produzem e consomem internamente. Então, eles têm uma vantagem competitiva em relação ao Brasil. A China, que é o maior importador de algodão do mundo, essa consome 70% do seu consumo internamente e importa 30%. E ela importa basicamente do Brasil, e agora, em função dessa guerra comercial, o mais maior era os Estados Unidos, agora passa a ser o Brasil. E todo esse custo, no final, onera a nossa indústria,
que perde competitividade. O mais interessante hoje era as indústrias se instalarem próximo à colheita do algodão. Já resolveria, ajudaria pelo menos. Melhoraria muito. No entanto, nessas regiões, a falta de mão de obra específica vai ser um grande entrave, porque na época da safra é melhor trabalhar na safra do que na indústria. E na entre-safra não é boa indústria. Só que difícil fechar essa conta, né? Difícil fechar, você não tem SESI, SENAI, nesses municípios no oeste da Bahia, no Mato Grosso. Então, você passa a ter uma carência de mão de obra especializada na indústria. Tá certo. Esse foi, então, Sérgio Benevides Filho, que falou aí em nome do Comitê de Algodão da ABIT. Nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Tá certo. E olha, agora vamos falar um pouco mais a respeito de logística. Um programa eu abria falando a respeito da necessidade que o Brasil tem, de acordo com a FC Stone, de até o ano de 2030, ter um investimento de 235 bilhões de dólares nos mais variados patamares do setor logístico do Brasil. Você vai ver agora um trabalho que pode começar a ser feito entre Brasil e Bolívia na reportagem de Vinícius Souza. Durante o evento, as autoridades presentes debateram a integração entre a Ferrovia Brasil-Bolívia, uma ideia transformacional que melhora as condições de transporte entre os dois países, trazendo benefícios tanto para o Brasil quanto para a Bolívia. A proposta da ferrovia é abrir uma nova opção de escoamento da produção brasileira para o mercado asiático. Nós estamos fazendo uma discussão sobre a questão do uso da ferrovia no estado de Mato Grosso do Sul e a integração dessa ferrovia com a ferrovia boliviana. Mato Grosso do Sul é a Malha Oeste, que é de Bauru até Campo Grande, e na Bolívia a nossa ferrovia oriental, que é da divisa até Santa Cruz e um pouquinho mais além de Santa Cruz. Então o que nós estamos discutindo hoje é a integração de cargas. É fundamental que venha ocorrendo um grande fluxo de mercadorias da Bolívia para o Brasil e principalmente matéria-prima para o agronegócio. Segundo Jaime Verruc, a discussão é a logística e a competitividade, proporcionando novas alternativas para facilitar o transporte. O nosso foco realmente é criar, a partir de Campo Grande, um hub de cargas que poderiam trazer essas cargas da Bolívia e centralizar em Campo Grande e a partir de Campo Grande, pegando frete de retorno de soja que desce. Então essa que é a ideia que nós estamos discutindo e fazer um plano de ação para exatamente resolver algumas questões de curto prazo. Mato Grosso do Sul é o coração dessa ferrovia, porque de fato ele está ao longo do estado equidistante, seja para as condições da Bolívia ou para os portos de Santos, que é um ponto muito importante, vai ser ainda repotencializado e é algo fundamental para o nosso projeto. Aqui no Mato Grosso do Sul estão as principais cargas que iremos transportar nesse negócio, né? Celulose, madeira, cargas containerizadas industrializadas, combustível, minério de ferro, e uma série, e ainda receber os produtos que vêm da Bolívia, principalmente fertilizantes como ureia e potássio. O governo de Mato Grosso do Sul adiantou ao ministro da Bolívia, que esteve presente na reunião, as ações que o estado vem desenvolvendo para garantir a restauração da Malha Oeste, que é de extrema importância para viabilizar o corredor ferroviário. Abre um novo canal de exportação muito mais competitivo do que os atuais. Evidentemente que há necessidade de estruturar isso tudo e eventos como esse tem essa finalidade de que essas coisas sejam discutidas e entendidas. De Campo Grande, Vinícius Souza. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os levantamentos estatísticos da Conab aqui no Agricultura BR, que volta em instantes. E a minha colega Sara Kirchhoff conversou com o diretor de informações e levantamento da Conab, o Guilherme Bastos. Ele falou a respeito de como que o trabalho, o processamento tem sido feito, as dificuldades que existem e os desafios para continuar mantendo o produtor rural e toda a população informada. Guilherme Bastos, diretor de Política Agrícola e também de Informações da Conab, seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado. E a série de dados da Conab, ela já completou 43 anos. Guilherme, claro que de lá para cá muita coisa já evoluiu, mas tem mais para evoluir, né? Com certeza, com certeza. A gente tem aí uma
uma série valiosa de informações. Começamos, claro que tem tudo com tabulado à mão, e agora já temos sistemas, temos cobertura de imagens satélites, né? Então a gente tem nossa equipe de geotecnologia, algumas culturas, como a cana, que foi feito ontem aqui na Conab, o levantamento, o anúncio do segundo levantamento, ela já é 100% mapeada. Então, enfim, tem muito ainda para progredir e utilizar a inteligência artificial para ajudar a gente a ter estimativas mais precisas aí sobre a nossa produção. O que falta para a gente começar a ter isso efetivamente? Você falou de satélite. O Brasil hoje tem seus próprios satélites? Como é que funciona? A questão toda hoje, é impressionante como a tecnologia evoluiu, né? Imagens satélites hoje são muito mais acessíveis do que no passado. Nós já integramos um esforço mundial chamado GeoGLAM, lá dos Estados Unidos, coordenado pela Universidade de Maryland, onde nós fazemos todo o monitoramento das principais culturas. E na verdade, é isso. A expectativa é que, cada vez mais, a gente use a tecnologia. A grande dificuldade do satélite, muitas vezes na interpretação das imagens, é exatamente você fazer a associação dos padrões, né, com as culturas, com as lavouras. E aí sempre precisa de um trabalho de muitos técnicos, mas também um trabalho de campo para ajudar a ensinar a fazer essa leitura. Perfeito. É um trabalho, então, muito mais de entendimento, assim, nesse primeiro momento. Na verdade, claro que você tem já em alguns locais onde você sabe que só cultiva soja, fica mais fácil você fazer essa identificação. Mas quando você entra em regiões como o Rio Grande do Sul, o Paraná, onde as propriedades são menores, então você tem que usar resoluções maiores para você poder fazer essa identificação. Muitas vezes você precisa ter um apoio em campo. E é isso que a Conab tem, a gente está buscando parceiros, né, para a gente poder navegar junto com a adoção dessa nova tecnologia. Guilherme, você comentou durante a sua apresentação aqui na Superintendência da Conab que um dos grandes desafios e dificuldades aí é principalmente para conseguir os dados por parte do produtor. Com essa inteligência artificial, vocês dependeriam menos do fornecimento desses dados? Ou, caso contrário, como fazer para conscientizá-los? Assim, a questão, por exemplo, essas informações, é claro que elas são coletadas com os nossos informantes. A gente tem mais de 900 informantes no Brasil inteiro que têm o contato com as associações, com as cooperativas, com os próprios produtores diretamente. Os produtores recebem muito bem e passam essa informação. Mas é claro que o ideal, né, a gente pensando no mundo ideal, seria cada produtor poder dizer quanto é que ele está plantando, quanto é que ele está produzindo e tudo mais, mas a gente sabe que hoje não existe ainda essa possibilidade. Mas o que pode ser feito, né, é sempre esse contato mais próximo, muitas vezes já os produtores evoluindo também com a adoção de tecnologias, eles permitirem que esses dados sejam utilizados para compilar as estatísticas mais agregadas, né? Então, essa é uma coisa. A questão da dificuldade da informação fica muito em cima daquilo que o ex-ministro Roberto Rodrigues mencionou no evento, que é sobre os estoques, né, os estoques privados. Então, é aquele negócio, hoje o nível de estoque público é muito baixo, então boa parte dos estoques está na mão do setor privado. Então, a gente ter não é controle, mas conhecer isso ajuda muito a formular melhor as políticas públicas. Então, não é um preciosismo do governo em querer saber. A gente precisa saber para a gente saber como é que a gente vai atuar e como é que a gente pode ajudar o setor. Guilherme, você comentou também outro ponto, né, que hoje a gente tem 3 fontes aí de informações e fornecimento de dados. Tem a Conab, tem o IBGE e também tem o Estado. Existe uma intenção de unificar esses dados em um levantamento? Não diria assim que unificar, porque nós temos, claro, cada instituição possui o seu objetivo, né, de fazer esse levantamento. A questão é que muitas vezes os informantes são os mesmos e as regiões são as mesmas. Então, a metodologia que é diferente. A metodologia às vezes varia um pouco de uma instituição para a outra, né? Mas a questão é o seguinte: a fonte de informação muitas vezes é a mesma. Então, para que você vai ter um esforço triplicado muitas vezes
vezes, e no fim das contas você acaba apresentando números diferentes, né? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos um número do Instituto de Economia Agrícola, né, para a safra daqui, e nós temos um outro número do IBGE e nós temos um outro número da Conab. Então, o que nós estamos fazendo é tentar trazer uma coordenação aí das estatísticas agropecuárias para que a gente não tenha essa sobreposição de esforços, e sim a gente consiga fazer, com pouco recurso que tem para todo mundo, fazer uma cobertura mais eficiente. Então, estamos lançando, já estamos em conversas avançadas com o Instituto de Economia Agrícola para ver se a gente avança, pelo menos no modelo aqui em São Paulo, para ver como é que a gente pode progredir. E não apenas na parte do levantamento da safra, mas a gente tem a parte de preços, a parte de custos de produção. Então, tem uma série de atividades que muitas vezes são sobrepostas e a gente podia estar coordenando isso melhor e sendo menos custoso para todo mundo. Guilherme, para encerrar, você acredita que, através dessa capacitação em relação ao uso da inteligência artificial, a gente consiga chegar no nível do USDA, Departamento de Agricultura norte-americano, e em quanto tempo? É difícil prever o tempo, porque isso também demanda recurso, né? Claro. O fato de você ter equipes no campo, enfim, o fato de você contratar essas empresas que já têm as equipes que fazem toda a interpretação dessas imagens satélites, isso é custoso, né? E a gente sabe que está no momento agora em que não há recursos para isso. Então, eu diria que isso é um desenvolvimento de médio prazo, médio e longo prazo, mas que estamos ano após ano avançando nisso. E a gente não pode parar. Perfeito, Guilherme. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço aí a todos. Muito obrigado. Esse foi, então, Guilherme Bastos, diretor de Política Agrícola e também de Informações da Conab. E nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. As informações, Conab buscando, faz muito sentido, né? Muitas vezes está sendo feito o mesmo trabalho, inclusive por instituições governamentais. Por exemplo, você tem ali os dados do IBGE, os dados da Conab, metodologias diferentes, são todos importantes, mas que acaba tendo ali uma aplicação de recursos para isso acontecer. Então, talvez tivesse mesmo que ter algumas fusões, não só dentro das iniciativas que são públicas, mas juntamente com os órgãos privados que fazem regularmente esses tipos de levantamento. Claro que isso baixa custo, claro que isso torna também a situação mais precisa para o produtor rural e para quem trabalha com agronegócio em termos de planejamento. Agricultura BR de volta a momentos finais, vamos saber como é que vem a soja negociada em Chicago e o dólar aqui no Brasil. Soja sobe depois, principalmente das declarações feitas por Donald Trump, principalmente no Twitter hoje, dizendo que pode revogar ou adiar as medidas contra a China. Com isso, soja vai se recuperando em Chicago, vem com alta de 7 até 10 pontos, no mais curto prazo sobe 10. Setembro vem $8,53 o bushel, novembro 8,66, janeiro $8,80 o bushel, março $8,93 o bushel, são os negócios que temos com soja em Chicago neste momento. Vamos saber como é que vem o dólar, porque o dólar aqui no Brasil vinha subindo. O dólar sobe, veja só que vem com alta de 0,60, agora próxima a 4,15, R$ 4,14 mais 9 para a moeda norte-americana. Mais informações a respeito de mercado você tem na terceira edição do Agricultura BR, a partir das 16 horas, no horário de Brasília. A todos uma excelente tarde e até mais.